Vamos lá, galera. Estamos nós aqui para mais um baú educativo da Secretaria de Educação e agora representando a Divisão de Educação Especial, vamos falar nesse nosso encontro sobre a surdez, entendendo a surdez, a cultura surda e a língua de sinais. Nesse trabalho, refletiremos sobre todo o arcabouço que envolve a pessoa surda. Conheceremos as características linguísticas, culturais e sociais que compõem a pessoa surda. Para isso, se faz necessário trabalhar algumas definições que nos permitirá entender esse contexto. Primeiro ponto, nós precisamos entender quem é o deficiente auditivo e quem é o surdo. E ali já nos mostra uma definição que surdos e deficiente auditivo possuem disacusia. Disacusia o que é? São perdas auditivas. E essa perda auditiva ela pode ser de grau leve, moderado, severo ou profundo. A partir dessa perda, as relações tomadas vão definir se esse camarada é surdo ou deficiente auditivo. Mas ainda assim não ficou claro. Vamos entender quem é esse surdo. Os surdos assumem uma identidade surda e a língua de sinais como meio de comunicação. A maioria não são adeptos aos aparelhos auditivos, apesar de alguns usarem. Ou seja, o surdo é aquele camarada que tem a perda auditiva, ele se assume surdo e dialoga com o mundo através da língua de sinais. Temos aqui no nosso lado direito, em cima, uma imagem que tem duas pessoas falando em língua de sinais. Esses são os surdos. Já abaixo tem uma imagem com alguém regulando um aparelho auditivo. Esse é o deficiente auditivo, porque o deficiente auditivo ele busca a reabilitação por meio de tratamento orofacial. O que é tratamento orofacial? É o que a gente conhece como leitura labial, onde essa pessoa com perda auditiva ou deficiente auditivo vai até um fonoaudiólogo e usa aparelho auditivo. Ele faz esse treinamento dessa leitura labial através do fonoaudiólogo e utiliza o aparelho auditivo. Povo surdo e comunidade surda. O povo surdo é composto por pessoas que têm perda auditiva e utiliza a língua de sinais, além de assumir uma identidade surda. O que é isso? Eu sou surdo que assumo a minha identidade linguística e trabalho através da língua de sinais. Eu tenho uma identidade surda, eu faço parte de um povo surdo. Porém, nessa relação de educação de surdos, de cultura surda, temos ainda os ouvintes, que são professores, que são intérpretes de Libras, são familiares de surdos, que fazem parte, se relaciona com esse povo. E isso chamamos esses surdos e ouvintes de comunidade surda. Tem até uma imagem aí no slide que exemplifica essa comunidade surda e o povo surdo, fica bem tranquilo para a gente entender esse contexto. Cultura e identidade surda. Cultura é um grupo de características e hábitos inerente a um grupo social. Quando a pessoa pratica e se identifica com esses hábitos, ela se sente parte dessa comunidade. Cultura surda é a forma e motivação dos surdos enxergarem o mundo de forma de lidar com ele por meio da língua de sinais. Então, é a forma com que ele enxerga o mundo e lida com ele por meio da língua de sinais. E como forma de perpetuar e transmitir a cultura surdas, foram criadas histórias inéditas e outras adaptadas para que as pessoas surdas pudessem acompanhar as suas histórias. Temos aqui nessa tela o Tibijoca, é uma das histórias contada para o surdo, propriamente para o surdo. Tem o Pato Surdo e
outras histórias criadas diretamente para surdos. Mas a gente tem uma outra imagem aqui que mostra que há uma adaptação da nossa cultura popular, das nossas histórias, para o surdo. Por exemplo, a Cinderela surda, que no texto original ela perde o sapato, né? E na história da surdez, ela perde as luvas. Por que as luvas? Porque a luva remete à mão e mão remete à língua de sinais. E esse surdo sem a língua de sinais, ele não tem a sua identidade. E o outro ponto de vista agora, literatura sobre surdo. A literatura surda é uma forma de transmitir e perpetuar a cultura surda, manter a memória cultural desse povo, né? Na perspectiva da leitura da literatura surda, adquire também um papel de difusão da cultura surda, dando visibilidade às expressões linguísticas e artísticas advinda da experiência visual. E aqui temos um exemplo de outras formas de literatura sobre surdos. Lá na tela anterior, falamos de literatura de contação de histórias para surdo e adaptações que envolvam a surdez. Aqui nessa tela, a gente já está falando de uma reflexão sobre educação de surdos. Então, as obras aqui mencionadas são obras que falam sobre educação de surdos, forma de atender, como avaliar, o que é educação de surdos. Vamos falar um pouquinho sobre a língua de sinais, Libras. Libras é o meio em que o surdo dialoga com a sociedade, e é ela que permite ao surdo contextualizar, entender e se expressar. É uma língua plena que os surdos utilizam para dialogar com o outro, seja esse outro surdo ou ouvinte. A língua de sinais possui estrutura gramatical própria, o que a constitui como língua, e é plena na necessidade comunicativa da pessoa surda. O que eu quero dizer com isso? Que eu consigo transmitir qualquer informação em língua de sinais. Eu consigo transmitir, passar qualquer informação em língua de sinais, porque a língua ela é plena. Língua não se compara, ela tem as suas características gramaticais específicas, porém ela compreende que é uma língua própria do povo surdo. Vamos conhecer um pouquinho como funciona essa língua. A Libras, ela não se esgota no alfabeto manual. Ela é composta de parâmetros que consolida gramaticalmente. Então, o que acontece? O alfabeto manual, estamos vendo aí, né? Ele representa as letras do alfabeto. Porém, há muito além da questão do alfabeto manual. Nós temos parâmetros que trabalhamos a língua de sinais. Essa parte é um pouco prática para ensinar, para mencionar, sem efetivamente praticar, mostrar na prática como funciona, fica um pouco mais complicado. Por isso que deixamos um link aí do YouTube, o endereço, para que quem desejar acessar e observar como menciona, como se constrói a questão gramatical da língua de sinais. Temos ainda os vocabulários e trouxe aqui para vocês alguns: cortar, ler, vender, vencer, conversar, ajudar. Perceba que tem a imagem sobre conversar, que simula a palavra, e ao lado tem um desenho da prática da língua de sinais, da prática dos sinais. Mas você consegue ver isso em vídeo através do YouTube, do próprio YouTube. Você consegue pesquisar verbos em Libras, vai te aparecer uma infinidade de vídeos que vai lhe proporcionar ter acesso a essa informação.
Temos aqui mais uma tela com mais alguns verbos, mais alguns vocabulários que a gente trabalha em língua de sinais. E clica lá naquele link e que você vai ter acesso à informação, à gramática da língua de sinais. Galera, era isso. Essa bibliografia que nós construímos é essa aí que está aí. São nomes considerados no meio da educação de surdos. E com isso finalizamos o nosso encontro de hoje. Até a próxima, um grande abraço.